Vamos discutir agora a síndrome metabólica como um risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2 e risco para desenvolvimento de doença cardiovascular. Os senhores sabem que há uma grande discussão em relação à síndrome metabólica como sendo um fator de risco cardiovascular, mas não parece haver nenhuma discussão da síndrome metabólica como um fator de risco para desenvolver diabetes tipo 2. Esse estudo aqui resume as evidências, né, um sumário de evidências. Aqui ele plota 1, 2, 3, 4, 5 estudos e esse aqui é o sumário das evidências, mostrando que os pacientes que têm síndrome metabólica, eles têm 3 vezes mais risco de desenvolver diabetes tipo 2 do que os pacientes que não têm ou não compõem um diagnóstico de síndrome metabólica. Então, não parece haver muita dúvida em relação ao risco para a síndrome metabólica, para desenvolver diabetes tipo 2. Entretanto, para desenvolver um risco cardiovascular, infarto agudo do miocárdio ou doença isquêmica, é que há inúmeras discussões na literatura se a síndrome metabólica é um fator independente, se não é um fator independente, se é válido a gente utilizar a síndrome metabólica como fator de risco ou como marcador de risco. Eu quero crer que é sim válida, vamos discutir um pouco mais e quero mostrar o primeiro estudo que mostrou isso. Então, vocês estão vendo aqui na linha de base o follow-up para pacientes em torno de 12 anos no estudo Kuopio, da cidade de Kuopio, da região de Kuopio, na Escandinávia. Isso aqui, à esquerda, é o risco de desenvolver doença arterial coronariana ou mortalidade por doença arterial coronariana, e aqui é mortalidade por doença cardiovascular em geral. Notem que esses pacientes aqui são os que não têm síndrome metabólica, agora vejam em animação os pacientes que tinham síndrome metabólica. Então, um risco de morte por doença isquêmica coronariana cerca de 3 a 4 vezes maior, quase 4 vezes maior, e um risco de mortalidade por qualquer causa cardiovascular cerca de 3 vezes e meia maior. Então, obviamente, esse estudo aqui sugere que a síndrome metabólica é um excelente marcador de risco cardiovascular. Esse já é um estudo prospectivo em várias cidades do Reino Unido, com 5.128 homens, em 24 cidades do Reino Unido, e vocês têm aqui a dicotomia entre os pacientes sem síndrome metabólica, aqui em amarelo, os pacientes com 3 fatores de risco da síndrome metabólica, aqui em azul, e em vermelho, os pacientes com 4 ou 5 fatores de risco da síndrome metabólica. E notem que parece haver uma relação dose-resposta, desde aqueles que não têm síndrome metabólica, com um aumento para aqueles que têm 3 fatores de risco de síndrome metabólica e um aumento ainda maior para aqueles que têm 4 ou 5 fatores de risco da síndrome metabólica. Isso aqui é a probabilidade de desenvolver diabetes ou doença cardiovascular. Quando nós utilizamos a curva ROC, que talvez seja a melhor maneira de definir a síndrome metabólica, definir um fator de risco, definir um valor prospectivo, um valor preditivo de um determinado marcador de risco, por exemplo, aqui no caso o marcador de risco é a síndrome metabólica, em comparação com o score de Framingham para risco em 10 anos. Então vocês vão ver aqui que para a síndrome metabólica o risco de desenvolver um evento coronariano, aqui evento coronariano, o score de Framingham foi melhor. Ou seja, comportou-se melhor na curva ROC do que os fatores metabólicos, no caso aqui a síndrome metabólica. Então, notem que a síndrome metabólica na curva ROC é pior do que o score de Framingham. Mas, no outro lado, para a observação do diabetes tipo 2, do risco de diabetes tipo 2, o score de Framingham foi pior do que os fatores de risco da síndrome metabólica na predição de risco. Ora, então fica óbvio que talvez o score de Framingham seja mais apropriado para a previsão de risco cardiovascular, risco de doença isquêmica, enquanto o fator a síndrome metabólica seja melhor para a previsão de doença metabólica. Agora, como a doença cardiovascular é uma doença cardiometabólica, então a gente tem que admitir que a síndrome metabólica é um fator de risco, sim,
e nós temos que utilizar a conjunção dos dois, do score de Framingham mais a síndrome metabólica, porque ambos podem adicionar previsão de risco. Esse estudo aqui, publicado no JACC, é um estudo que é uma meta-análise. Então, ele utiliza os dados de vários estudos, compondo cerca de 172 mil pacientes nesses estudos analisados, e eles chegam à conclusão, notem aqui, que a síndrome metabólica é um fator de risco, sim, específico para eventos cardiovasculares e morte, e aqui estão cada um desses eventos, né? Cada um desses eventos, até morte, mostrando que a síndrome metabólica foi preditora. Sim, a curva está sempre, o ponto está sempre além da unidade, vejam, sempre para a direita além da unidade, mostrando um risco de até 2 vezes para qualquer evento cardiovascular. O resumo desse estudo, aqui, ele é um fator de risco independente, para mostrar que ele é independente das outras covariáveis no modelo metabólico. Aqui, ó, síndrome metabólica, idade, pressão arterial, lípidos, etc. Então, sugerindo que a síndrome metabólica é um fator de risco independente dos outros fatores de risco e, por si só, ela é uma entidade. A conclusão desses autores, portanto, é que os resultados demonstram que o risco conferido pela síndrome metabólica seria maior do que suas partes, do que a soma de suas partes. Há outros estudos que sugerem que não, mas essa meta-análise sugere que sim. E a conclusão do autor é que esses achados sugerem que a síndrome metabólica é um alvo de cuidado no indivíduo, como prevenção cardiovascular, e que ela deve ser endereçada, deve ser observada como uma entidade única.